Queridos amigos, boa noite. Saudações poéticas. Gostaram dessa? Eu que inventei. Saudações poéticas nessa noite especial. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu desejo de todo o meu coração que esse breve encontro que nós estamos partilhando nessa noite possa ser de serenidade para os nossos corações, onde cada uma das histórias, das poesias e das canções possam nos acessar a alma com profunda delicadeza, como se fosse uma prece. Porque sempre que me recordo de ti, sou inundado por incomum alegria, como se fosse dominado por uma cascata sinfônica de felicidade. Sinto-me semelhante ao solo crestado pela ardência do verão e visitado inesperadamente por generosa chuva enriquecedora. Esse encanto faz-me evocar um beijo cálido de primavera sobre a terra desolada pelo rude inverno, logo se arrebentando em vergel com flores perfumadas e frutos saborosos. Sempre que me encontro em solidão e me recordo de ti, inundo-me de peregrina luz que transforma a minha noite num amanhecer, convidando-me a avançar com entusiasmo do dia. Sorrio e me transporto a regiões de inefável ventura, tão logo me lembro de ti, peregrino amor, e lamento a infinita pequenez em que me encontro ante a majestosa grandeza que te é peculiar. Não sorrias caçoando de mim, amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. Quando sento ao piano pra cantar, alguma coisa acontece em mim. Eu viajo no universo, motivado por um verso assim. Em todo lugar há uma canção para quem deseja abrir as janelas do próprio coração, para se inspirar, destrancar o portão e ouvir a seresta mineira, cantoria do sertão. Sempre que me recordo de ti, inundo-me de peregrina luz que transforma a minha noite em amanhecer, convidando-me a avançar com entusiasmo do dia. Não sorrias caçoando de mim, amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. Em todo lugar há uma canção para quem deseja abrir as janelas do próprio coração, para se inspirar, destrancar o portão e ouvir a seresta mineira, cantoria do sertão. Sinto uma luz me atravessar, o meu corpo levitar
seresta mineira, cantoria do sertão. Quando sento ao piano pra cantar. O bom de vocês não conhecerem essa música minha é que eu errei um monte de acordes e ninguém percebeu. Isso é muito bom. Esse aplauso me ajuda demais. Não por vaidade, mas porque dá tempo de eu tomar um gole a mais de água, sem ficar aquele silêncio, sabe? Da espera enquanto o palestrante toma um copo d'água. Então eu aproveito, começou a bater palma, já meio no copo d'água, para não perder tempo. João era um homem simples, que há muitos anos morava num pequeno sítio que herdou dos pais. Nele morava com a sua esposa e um casal de filhos. Nessa casinha humilde, simples, feita de madeira, pintada de branco, com os telhados avermelhados, com as janelas que miravam o nascer do sol, envolvida pela natureza, ficava próxima de uma árvore imensa que oferecia sombra no quintal. Um riacho, um pequeno córrego passava por aquele sítio, conferindo ainda mais beleza para aquele lugar, simples e ao mesmo tempo grandioso. Lá ele morava com a sua família. Eis que um dia aparece um viajante na estrada e, próximo à porteira, bate palma. João vai até lá para atendê-lo e o viajante pedia um copo d'água. Há muitas horas na estrada, com sede. João o convida para entrar e, na varanda, oferece a ele a água e iniciam ali uma breve conversa, João e o viajante. É quando ele pergunta ao transeunte: qual a sua profissão? O que você está fazendo por aqui? Você é daqui? Ele disse: não, eu sou um garimpeiro, eu procuro por pedras preciosas. Ah, é? Aí o João achou interessante: você já encontrou alguma? O viajante, vendo que João era um homem simples, não oferecia nenhum tipo de ameaça. Então, para responder a pergunta, o viajante pega, abre sua bolsa, tira um pequeno saco de couro, desamarrando, mostra para João os diamantes brutos que ele havia encontrado. Naturalmente, aquele brilho salta aos olhos de João, que ele diz: nossa, o senhor deve estar rico, né? E o viajante responde: pois é, agora eu vou vender essas pedras para que eu possa finalmente dar à minha família uma vida mais feliz. Agora eu poderei voltar a vender essas pedras e deixá-los ter uma vida mais confortável, com mais alegria e mais felicidade. Continua a conversa, os dois. Ali, alguns instantes, o rapaz viajante agradece a hospitalidade de João e segue seu caminho pela estrada, subindo na estrada. João, por sua vez, ficou com aquela conversa ecoando na sua mente, mais precisamente no trecho em que o viajante disse: com essas pedras, com esses diamantes, eu darei à minha família uma vida mais feliz. João pensa que, se ele também encontrasse diamantes, ele poderia dar à sua família uma vida mais feliz. E ele fica pensando em como fazer isso, porque ele não tinha dinheiro para sair viajando e garimpar. Qual foi a decisão que ele tomou junto à esposa? Que iriam vender o sítio e, com o dinheiro da venda, ele conseguiria financiar sua nova empreitada, que seria procurar diamantes. Ele dizia: meu bem, com esse dinheiro a gente consegue comprar muito mais do que um sítio como esse. A esposa e seus filhos passam a morar na casa da mãe de sua esposa. Eles se despedem daquele ambiente bucólico, da casa, do quintal, dos animais que tinham ali, do córrego,
E João promete aos filhos: assim que eu encontrar essas pedras, eu voltarei. E aí eu poderei oferecer a vocês tudo que vocês sempre mereceram. E ele, tão obstinado com essa busca, não vê o tempo passar diante dos seus olhos. Passa 1 ano, 2, 3, 5, 7, 8, 10. E em todo esse tempo ele estava obstinado a encontrar os diamantes para poder voltar e aproveitar todo o tempo perdido com sua família. Não havia meios de comunicação para que durante todo esse tempo ele pudesse se corresponder com os seus familiares. Então só havia uma imensa distância, a saudade e uma fotografia que ele guardava dos filhos. Eram mais de 10 anos sem nenhuma notícia da família. Quando vinha o pôr do sol, diante do céu crepuscular, vinha também a saudade da sua família. Mas ele logo substituía essa saudade pelo pensamento: eu sei que dói, mas assim que eu encontrar os diamantes eu voltarei e poderei dar a eles uma vida mais feliz. A gente vai aproveitar tudo que a gente perdeu. Quando estava prestes a completar quase 15 anos, ele procurava por isso, muito longe do lugar onde morava, ele se dá conta de que não iria encontrar. O dinheiro tinha acabado, suas esperanças também tinham se esvaído e só lhe restava voltar para sua terra. Ele não tinha mais dinheiro, então vende as ferramentas que ele usava como trabalho para garimpar. Compra os bilhetes de trem e empreende uma viagem de 2 semanas para voltar para sua terra. Quando desce na estação, a barba mal feita, os cabelos grisados, em sua maioria, a roupa suja da poeira da estrada, ele caminhando, cabisbaixo, porque voltava sem o que tinha prometido para a família. Ele ia em direção à vila onde morava e, quando se dá conta no meio do caminho, passava em frente ao sítio que um dia foi dele. Ao ver que a luz estava acesa, ele percebe que alguém estava morando ali. Então ele se aproxima e bate palma. Vem um rapaz para atendê-lo junto com um filho pequeno, uma criança, e por um instante ele pensa: será que esse rapaz não é o meu filho? Faz 15 anos que eu não o vejo, não faço ideia de como ele está hoje. O rapaz se apresenta e ele disfarça pedindo um pedaço de pão. Entra no sítio e estava praticamente tudo igual. Mas ele não se identificou como o antigo dono daquele lugar. Quando o rapaz pergunta a ele qual o seu nome, ele responde apenas João. Nada além disso, nem sequer o sobrenome, porque ele não queria ser identificado. É quando o rapaz, ao ouvir o nome dele, disse: ah, João, eu ouvi falar de um João, sabe, que era dono desse sítio aqui que eu estou morando hoje, que eu nunca ouvi, mas conheci a sua esposa e conheci seus filhos. Naquele instante o coração, porque ele estava falando da família dele, e ele estava ávido por uma notícia dos seus familiares, porque faltava muito para chegar onde eles estavam. E no meio da conversa, o rapaz continua: mas esse João que eu ouvi falar, ele ficou louco, sabia? Me disseram que ele tinha ficado louco. E o João pergunta: por quê? Porque disseram, ele falou que ia atrás de diamantes, nunca mais deu notícia para a família e nunca mais apareceu. O João discretamente abaixa a cabeça, se sentindo envergonhado, porque era dele que o rapaz estava falando, sem que soubesse. E o rapaz continua: mas também, com tanto tempo que passou, de que ia adiantar que ele voltasse? Porque a esposa do João já faleceu. Porque a sua filha fugiu com um namorado que a avó não aceitava. E porque o seu filho se envolveu numa briga muito séria
que terminou a sua vida ceifada. É quando João se dá conta de que tudo que ele tinha de mais valioso, ele já tinha perdido. E sem que ele tivesse tempo para processar o que estava sentindo, uma brisa sopra e balança os galhos da árvore, a mesma árvore onde seus filhos brincavam à sombra e onde naquele momento brincava o filho do rapaz. Quando o sol atravessa pelos galhos, faz brilhar no chão algumas pedras brilhantes, que brilhavam mais do que as pedras comuns. Ele a princípio não acredita, mas vai até elas, vai até o quintal, pega uma dessas pedrinhas que brilhavam, olha contra a luz e analisando e diz: espera aí, isso são diamantes. Eu passei 15 anos da minha vida procurando obsessivamente por eles e perdi tudo que eu tinha. E aí ele não tinha mais nada a perder. Ele fala para o rapaz: essa família que você mencionou é a minha família. Esse sítio era meu e eu sou o João que você tanto ouviu falar. E ele, vendo que não fazia o menor sentido aquelas pedras estarem no quintal da sua casa, ele se ajoelha diante delas, dizendo: talvez eu tenha ficado louco mesmo, mas isso não faz sentido. Como essas pedras estão aqui no meio dos brinquedos do seu filho, como se fossem pedras comuns? Ele chorava. É quando o rapaz coloca-lhe a mão sobre o ombro e diz: olha, meu senhor, se isso é um diamante ou não, eu não sei, mas eram diamantes. O que eu posso afirmar ao senhor é que naquele córrego que corre lá embaixo, nós já encontramos aos montes dessas pedras. Porque um dos grandes desafios de nós, espíritos encarnados aqui na Terra, é o de limparmos as vidraças dos nossos olhos espirituais para percebermos que aquilo que é mais valioso na nossa trajetória já está nas adjacências do nosso lado. Só pra ver
esperar que haja uma família perfeita se ela é composta por espíritos que são imperfeitos. É uma matemática muito simples da gente entender. De modo que o meu amigo tem razão quando ele diz a seguinte frase: não existe família propaganda de margarina. Não existe no mundo real família que seja como a família que aparece na propaganda de margarina. E você vai concordar comigo. Imagina se essa cena faz sentido na nossa vida real. É a mesma da propaganda. Todo mundo ao redor da mesa, sorrindo e cantando às 6 horas da manhã. Isso só existe na propaganda. Um cachorro que aparece ao lado da mesa da família, que ele não está latindo como se não tivesse uns tímpanos, ele está sorrindo com a língua para fora, quase cantando junto com a família. Então, esse desejo de família, enquanto busca pela felicidade, simplesmente não existe. Com a compreensão que a doutrina espírita nos possibilita abrir a compreensão sobre família, a gente vai entender que o que faz com que uma família seja mais feliz não é o seu formato, não é obedecer ao formato produzido por uma sociedade que está doente, porque senão a gente adoece junto com ela. Perseguir um modelo de família feliz não é o formato, mas é o cultivo dos sentimentos que tornam esse ambiente mais harmonioso. Compreensão, paciência, perdão, resiliência, afabilidade, doçura, mansidão, afeto, carinho, desvelo. Alguns de vocês talvez saibam, eu tenho um filho do coração, que é o Pedro Luca. Ele já veio aqui comigo, inclusive. O Pedro, quando chegou na minha vida, ele tinha 5 anos, foi quando eu o conheci. Desde quando ele chegou na minha vida, desde quando ele nasceu para mim, com 5 anos, nós colecionamos inúmeras experiências que eu jamais esquecerei. Por exemplo, eu que apresentei ao Pedro o Lego. Vocês conhecem o Lego, né? Aquele joguinho, aquele brinquedinho que são os tijolinhos coloridos. Foram coisas que marcaram a minha infância. Eu fui apresentando para ele e ele se apaixonou. Apresentei a ele um jogo que eu amava jogar quando era criança. Eu nunca tive um videogame, então eu jogava sempre que alguém me convidava para jogar. Super Mario World. Já ouviram falar do Super Mario? E aí eu era apaixonado por ele e eu sofria porque a fita não funcionava, era uma fita, né? Então você tinha que soprar a fita e rezar para que Jesus intercedesse para ela funcionar, na hora que você colocasse no aparelho. E aí eu apresentei para ele e ele sabia que eu adorava esse jogo. Foi comigo que ele conheceu o estádio do seu time, que é o Santos, lá na Vila Belmiro. Foi comigo que ele foi ao cinema pela primeira vez, ao cinema 3D, que assistimos filmes de super-heróis juntos no cinema. Toda vez que saía um filme novo do Homem-Aranha, de todos os outros heróis, a gente estava na primeira semana para assistir o filme. Foi comigo que ele conheceu o mar. Então tenho experiências que jamais vou esquecer. Inclusive transformei em música, em poema, essas experiências. Inclusive, quando ele conheceu o cinema, é uma das crônicas do Florescer, que é esse novo livro que a gente está lançando. Tem um texto lá contando o dia que ele foi ao cinema pela primeira vez. O Pedro, que eu conheci com 5 anos, que você foi criando na sua mente como ele era, já não existe mais, tá? Porque ele está com 14 anos de idade. Ele já está uma criatura mesmo, numa fase que eu carinhosamente chamo de mutação, porque ele está, se desenvolvendo e crescendo. Quando ele vai falar comigo, a voz dele está ressoando exatamente assim: "Ô tio, onde que está aquele cabo do carregador que não está conseguindo encontrar?" Vocês perceberam, que a voz não está definida ainda. Quando ele tinha 7 anos de idade, estávamos nós no aniversário da minha tia, que estava fazendo 40 anos. Ela convidou a família numa chácara, pôs uma decoração, um tema para o aniversário, e estávamos lá comemorando. Num dado momento da festa, o Pedro estava inquieto para ir embora. Daí eu puxo um assunto com ele para ele esquecer que queria ir embora. E digo a ele assim: "Pedro, você já reparou qual é o tema do aniversário?" E era uma personagem da Disney, que eu não vou me lembrar agora qual era.
E aí a gente identificou qual era o filme, né? Tivemos ali uma conversa, do filme tal, é personagem tal, e eu faço o comentário. Provavelmente minha tia gosta muito, se identifica com essa personagem para escolher como tema do seu aniversário. Ao que o Pedro me responde com a seguinte frase: sim, tio, porque o tema do aniversário tem que ser alguma coisa que a gente ama. Não faz sentido a resposta do menino? Faz ou não faz? Faz, né? Então guarda essa resposta para você entender a história. O tema do aniversário tem que ser algo que a gente, foi os encarnados que eu convidei para responder. O tema do aniversário tem que ser algo que a gente ama. Daí eu perguntei a ele: Pedro, qual vai ser o tema do seu aniversário esse ano? Como era um ano de Copa do Mundo, ele falou: eu quero que esse ano seja da seleção brasileira, porque o outro ano foi disso, o outro ano foi daquilo, então esse ano era da seleção. Eu vou pausar a história e vou saltar no tempo 3 meses no dia do aniversário dele. Aí depois eu volto para o aniversário da minha tia. Imaginem essa cena: dia de jogo do Brasil, à tarde, e a festa logo em seguida na casa do avô dele. A família foi lá para assistir o jogo e já ficar com uma pequena festinha que ia ter depois, com a decoração que o aniversariante solicitou. Só que naquele dia, a seleção não estava colaborando com o tema do aniversário, se é que você consegue entender. Estávamos no segundo tempo, 3-1 para a Bélgica, e o Pedro percebendo que o Brasil não ia ganhar. Ele sentiu aquele clima de velório que já estava na sala, que todo mundo desanimado, chega no ouvido da Karen e diz assim: mamãe, o tema do meu aniversário vai ter que ser da Bélgica, porque o Brasil não vai ganhar esse jogo. Voltando ao aniversário da minha tia, eu devolvo a ele a pergunta sobre o meu aniversário, perguntando para ele: Pedro, me dá uma sugestão. O que poderia ser o tema da minha festa de aniversário desse ano? Você me conhece muito bem e pode opinar. Lembrando da premissa, o tema do aniversário tem que ser algo que a gente ama. Ele, do alto dos seus 7 anos, me dá 3 opções. Tio, o tema do seu aniversário pode ser o jogo do Super Mario, que eu sei que o senhor gosta, e ele completa: e é da sua época. Pode ser o filme dos super-heróis, ou pode ser de você e eu. E foi com essa resposta que eu percebi que eu já tinha conquistado aquele coração, e que apesar de todos os desafios que a gente já enfrentou e ainda enfrenta, existe um amor inquebrantável e silencioso que vai construindo algo de mim no coração do outro, é algo do outro no meu coração. E é claro que eu escolhi a terceira opção para o meu aniversário, não só para aquele, mas para todos os outros aniversários e todos os outros dias da vida. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão.
nos informa que a nossa vivência em família é crucial para o nosso desenvolvimento íntimo. Significa dizer que é dentro do lar que estão as experiências mais importantes que a gente precisa vivenciar. E olha como ela vai fundo na reflexão. Quando nós estamos, diz Joana, nos mais diferentes círculos de convivência social, a gente tende a mostrar um lado mais macio no jeito de ser para lidar com as pessoas. Um pouco mais paciente, um pouco mais sorridente, um pouco mais amoroso, um pouco mais alegre. Um jeito de ser que demonstra para os outros um perfil, uma vidraça, uma vitrine mais apresentável. Acontece que a gente não consegue sustentar por muito tempo uma personalidade que não corresponde àquilo que a gente é. Porque o gasto de energia é muito grande para que a gente demonstre algo que não é o que a gente é. E o que isso tem a ver com família? Diz Joana, quem convive conosco 24 horas por dia, sabe quem a gente é, sem filtros, sem máscaras. Vejam vocês, quando a gente está no centro, por exemplo, vocês já repararam que no centro, a maioria de nós, muitas pessoas falam que nem o Chico, oh meu irmão, quantas bênçãos, vamos para a sala de paz, isso, tome a água fluidificada, uma fala tão mansa, tão pacífica, é tão bonito, né? A pessoa falando, oh meu irmão. Só que eu fico pensando, se essa pessoa tão macia no centro, se quando ela está na sua casa e vê que a esposa não pendurou a chave no lugar certo, mais de uma vez, se ele chega para sua esposa e diz, oh meu amor, eu já te falei 49 vezes que a chave a gente precisa pendurar sempre no mesmo ganchinho, né? Mas não tem problema, a gente recomeça, dá um abraço, um beijo na testa, vamos tentar de novo. Soa até estranho falar dessa forma, né? Aconteceu uma vez comigo, uma experiência parecida com essa, vou contar para vocês. Eu fiz uma palestra no centro. Ao final, eu estava atendendo as pessoas, estava autografando os livros e conversando. Vem um senhor, se aproxima de mim muito calmo, com gestos muito calmos, abre o livro e diz, por favor, meu irmão, que palestra linda, faz uma dedicatória para mim. Nossa, como foi bom estar com você nessa noite. E falando desse jeito que eu estou falando aqui, eu gostei muito da sua palestra. E ele ia me fazer um convite para cantar num outro lugar, num outro evento, numa escola, no colégio. Anota o meu telefone, André, que eu estou sem o celular. E semana que vem você me liga para a gente marcar uma palestra sua. Vai ser um prazer imenso encontrá-lo, meu irmão. Aí eu anotei o celular dele, falei que na semana seguinte eu ligaria, né? Deixei salvo. Não, pode deixar, eu te ligo, semana que vem a gente marca. Muito bem, que Deus te abençoe, fique com Deus. Ele foi se despedindo, sumindo nas nuvens, sabe? Conforme ele se despedia de mim. Passa uma semana, eu vou ligar para ele para marcar a palestra. Com uma informação importante, ele não tinha o meu número salvo na agenda do celular dele. Então era um número desconhecido, sem nome, que apareceu no celular dele. Quando ele atende o telefone, como é que eu vou falar isso de uma forma cristã para vocês? Quando ele atende o celular, eu escuto ao fundo uma conversa pouco amigável dele com uma terceira pessoa. Vou usar esse eufemismo para não assustar vocês. Eu escuto ao fundo assim, eu já te falei que não é aí que coloca. Alô? Eu falei, oi, André. Meu irmão. Então assim, vamos pensar positivamente. Todo o aprendizado que a gente tem aqui hoje, traga aquele homem velho que a gente já foi no passado, que era tão rude, tão mesquinho e egoísta, é um ensaio que a gente está fazendo com um novo jeito de ser. Então a gente está no caminho. Mas a gente não pode se esquecer de que o lugar principal para exercitar todas as qualidades da reforma íntima é dentro do lar. Porque senão vai acontecer aquele fenômeno. Por fora, bela viola, por dentro, como bolorento.
Eu escrevi no livro Iluminar uma frase que diz assim, sobre a paciência. Você não pode esperar das pedras a beleza que possuem as flores. Mas se você tiver paciência no trato com as pedras, talvez você descubra um diamante. Tenha paciência, deixe a natureza abrir uma flor. Deixe que o tempo apure o sabor. Tudo tem seu tempo, veja ao relento o vento levar as folhas do passado para outro lugar. E a estrela tá lá no céu, diminuindo o escuro. O que incendeia meu viver é a luz do amor maduro. Vou contar um segredo para vocês. Eu fiz essa música. Quando você ouve o texto da música, você vai pensar que eu estou falando com uma terceira pessoa, porque o texto diz: tenha paciência. Então parece que eu estou falando para o meu interlocutor. Mas o segredo é que eu fiz essa música para mim. Então quando eu estou dizendo tenha paciência, eu estou falando para o André ter paciência. Por quê? Eu entendi que de alguma sorte todo o conhecimento que eu aprendo tem a ver com a minha mudança íntima. Às vezes acontece da gente estar no centro, já que a gente está falando de família, e alguém está falando aqui uma reflexão de cunho moral, né, sobre reforma íntima. Aí tem sempre alguém que balança a cabeça assistindo a palestra, e eu me iludia pensando que a pessoa estava concordando comigo. E não, a pessoa está pensando assim, minha sogra devia estar ouvindo isso. Ela está pensando, né? Então assim, se estamos aqui, eu e você, para a gente é reflexão. O Joana de Ângeles uma vez se apresenta para o Divaldo, e ele mesmo conta isso numa palestra. Ele estava assim triste, um dia chateado. Daí a Joana diz a ele: Divaldo, o que foi que aconteceu que você está assim? Ele diz: Joana, hoje eu precisava de uma mensagem para mim, sabe? Hoje eu precisava que você ditasse uma mensagem para mim. Joana olha para ele e diz assim: Divaldo, tudo que eu escrevi foi para você, você que mostrou para os outros. Então, se tudo que a Joana escreveu era para o Divaldo, com certeza tudo que está escrito no Evangelho, nessas obras maravilhosas, é para cada um de nós em alguma sorte. E o texto da canção segue dizendo assim, diminua o passo, tenha por amigo o tempo ao seu lado, que nunca nos diz nada, mas cura o pecado. Não perca de vista que a paz vem de mansinho, qual a luz do dia, batendo na janela, pedindo alforria. E a estrela tá lá no céu, diminuindo o escuro. O que incendeia meu viver é a luz do amor maduro. Tenha paciência, tudo tem seu tempo. Quando eu falo sobre o amor maduro, é aquele amor que consegue compreender as limitações do outro. Nós sermos capazes de entender que as pessoas limitadas é um grande avanço em relações mais harmoniosas, porque as pessoas não nasceram para ser quem a gente espera que elas sejam. Elas nasceram para cumprir cada qual o seu processo de evolução. O
que inclui ter liberdade, inclusive para errar, como a gente também tem. Entender que os seres humanos são limitados nos auxilia a termos paz de espírito e não exigirmos do outro aquilo que ele não pode oferecer. Em muitas sessões de terapia, a minha psicóloga dizia assim: na sua relação, você e o Pedro, alguém precisa ser o adulto da relação. Isso me ajudou a entender muito. Porque, por exemplo, desde quando eu conheço, ele sempre manifestou o carinho, o amor, a delicadeza que tem aquela alma. Sem essas travas doentias e ridículas de que um homem não pode demonstrar o que sente. O Pedro não foi criado dessa forma, graças a Deus. E graças a mim também, porque eu dei um empurrãozinho. Então ele sempre deu uma flor para a mãe dele, ele sempre disse que amava, ele sempre chorou quando tinha vontade de chorar e não foi repreendido por isso. E toda vez que eu me distraía, tinha um bilhetinho do Pedro com uma declaração de amor, escrito assim, ó, Karen, Pedro e André. Um coração, o papelzinho dobrado, ele colocava no meio da minha agenda. Aí quando eu ia olhar, estava lá, uma mensagem do Pedro. Aí eu buscava na escola de sexta-feira, ele me grudava no pescoço, que se eu não apoiasse o pé para trás, assim, ele conseguia me derrubar. Ele dizia, tio, que bom que você veio, eu te amo muito, 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 muito. Hoje, eu digo para ele, Pedro, eu te amo muito. Resposta, eu também. Aí eu digo, pela segunda vez, você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu sei, tio, o senhor também é. Só. Se eu insisto a terceira vez, ele responde erguendo a sobrancelha assim, tá bom, tio, eu também te amo muito, tá? Eu já entendo que eu estou exagerando. Eu não posso exigir desse coração que ele não tem para me dar. Ele está num processo em que a maturidade não está desenvolvida, em que há um processo psicológico de inclusive negação da família para a busca da sua identidade, e daqui a pouco ele vai amadurecer e ele vai entender o que representa a família sem perder a solidez dessa base que está no plano de fundo. Eu tenho que permitir que ele tenha essa fluidez, mas como filho pródigo, ele possa voltar e ter um terreno seguro para ele voltar. E eu sei que existe amor nesse coração. Eu não tenho dúvida. Há um tempo atrás eu tinha feito uma jornada de vários dias fora com palestras. E quando eu voltei para casa, aí é aquela coisa, tem que ir ao mercado, tem que fazer serviço de casa, tem que pôr o lixo para fora. Então a gente conseguiu conviver um pouco mais em 3 dias que eu estava em casa. Aí ele me chamava no quarto dele para ver o negócio do jogo que ele gosta de jogar e eu não entendo nada do jogo. Eu falo, nossa, é assim, legal. Sabe por que eu escuto ele contar as coisas que eu não entendo nada? Porque tem um momento da vida que a gente entende que nem tudo é sobre a gente, é também sobre o que é importante para o outro. E é nesse ouvir o outro e o que é importante para ele que a gente consegue se aproximar daquele coração. Por exemplo, o caso do meu pai que adora pescar, e eu não gosto. Mas pelo menos uma vez por ano, eu faço questão de ir lá no rancho que ele com tanto custo conseguiu arrumar, comprar e construir, porque eu sei que é importante para ele. Nem tudo é sobre o meu egoísmo. E aos poucos a gente vai entendendo isso. A gente se torna mais feliz na convivência em família quando entende que as pessoas são como são. A minha mãe, por exemplo, ela adora flores e pássaros. Aí recentemente meu pai colocou na casa onde eles moram, no muro, 3 terminais para colocar semente de girassol e outras para que os pássaros viessem. Ai, gente do céu, você não tem noção quanto passarinho aparece lá o dia inteiro. Aí sabe o que ela faz? Ela pega e manda para mim 37 fotos da mesma arara no meu WhatsApp. 37 da mesma arara. Vamos lá. O André raso, ele ia falar assim, pelo amor de Deus, vai encher a memória do meu celular com 37 fotos, para que isso? Mas o André, que está tentando ser raro, vai lembrar que esse coração passa por altos e baixos na depressão, que é o caso da minha mãe, e que se ela está num momento em que ela está me mandando essas fotos, é porque ela está bem.
E vai ser eu, com tanto conhecimento, que vou levá-la de novo para o subsolo da depressão? Olhar para as pessoas com essa profundidade nos permite ver além daquilo que elas aparentam. Porque, no fim das contas, todos nós queremos ser amados. Um dos amores da minha vida é minha avó materna, a dona Clarice Gandolfo, que já tem 80 anos. E ela disse para mim uma vez, disse várias vezes, que o prazer da vida dela é ela poder ter, depois que mudou para a cidade, os canteiros onde ela planta as coisas que ela gosta. Rosa, orquídea, hortelã, cidreira. E aí foi pensando nessas coisas que eu cheguei à conclusão de que só faz sentido a nossa vida aqui na Terra ter uma história feliz se a gente cultivar o afeto no coração das pessoas. E nunca é em vão. Eu comecei dizendo que eu fui fazer uma jornada de palestras, daí eu voltei para casa, tinha coisas para fazer, fiquei com o Pedro, vi o jogo dele, fomos para o mercado, deu 3 dias, eu ia viajar de novo. Ele não sabia. Então, quando ele me viu colocar os livros que eu ia levar para as palestras na mala, ele tinha ido para a cozinha para pegar uma água na sua caneca do Naruto, não sei se você já ouviu falar, ele adorava o Naruto. E aí ele me viu pelo vidro, ele estava na varanda colocando os livros na mala. Aí ele falou assim: olha, vê se você consegue perceber o que está por trás dessa pergunta. Tio, o senhor vai viajar de novo? Aí eu falei: sim. Mas quantos dias o senhor vai ficar fora? Eu falei: 7. Dali a pouco era o momento de me despedir, ele ouviu, não disse nada. No momento da despedida, eu o abraço, digo que o amo, e ele me disse com todas as letras: eu te amo muito. E a gente nunca perca a chance de dizer que ama, porque a gente não sabe, não se dá conta de que a vida está passando. E foi pensando nisso que eu fiz essa canção chamada Cortejo, que diz assim: talvez por horas a fio você não perceba a vida passando. Tem ritmo, som da goteira, voz da cachoeira, sabiá cantando. Talvez por dias inteiros não tenha notado um bem que se solta, o aroma que vem da roseira, da tua cidreira, ou quem vai e volta. Eu fiz um soneto, versinhos ao vento com amor, como fosse um beijo. Eu fiz um cortejo e sigo cantando a paz. Eu lhe prometo. Talvez por horas a fio você não perceba a vida passando. O carteiro real levava uma mensagem com elegância e diligência. Em cada porta onde ele batia, perguntava: quem deseja abraçar a dor do mundo, renunciando aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente as portas que se abriam fechadas, silenciando todas as vozes do seu interior. Mas o carteiro, porém, seguia sem nenhum desânimo, e quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontrou uma criança
coroada de flores, e perguntou-lhe se desejava a carta enviada pelo rei. Eu sou a inocência, responde o menino, o amanhecer do futuro, a esperança. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então assume a incumbência, e quando se preparava para seguir adiante, o carteiro real pergunta-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo, em seu nome. Muito obrigado e muita paz.